Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Sheila Cavalcante Costa, estou aqui hoje para dar continuidade ao assunto variações linguísticas, preconceito linguístico. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as variações estilísticas ou diafásicas. Bom, as variações estilísticas, também conhecidas por diafásicas, são variações que ocorrem com o contexto ou situação em que decorre o processo de uso da língua, estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa, né? Desta forma, né, como eu falei para vocês, cabe ao falante ou escritor, né, saber dominar cada variante. Aí você se pergunta, né? Mas para quê, né? Então, para que seu texto ou fala ele sempre esteja adequado à forma exigida pelo gênero textual, podendo ser a linguagem informal ou coloquial, culta ou formal. Aqui eu tenho um exemplo para vocês do menino, né? Supomos que ele esteja falando com um amigo. Ele fala: "Falou, mano". Já aqui na outra imagem ele já fala: "Bom dia, a senhora está bem?". Ou seja, em um lado da imagem ele fala, né, de forma mais informal, né, com mais familiaridade. Já no outro, ele fala de forma mais culta, né, sem familiaridade. Já tudo bem, de acordo com a norma culta. Como eu falei para vocês, né, a linguagem culta e coloquial. Vou estar falando primeiro sobre a linguagem culta. Só um pouquinho para vocês entenderem. Olha, a linguagem formal ou culta, né, como é chamada, é uma variante que ela é ensinada nas escolas, né, respeitando severamente os manuais de gramática, sendo fortemente utilizado por profissionais quando não existe familiaridade entre as partes que estão se comunicando, né? Como eu havia citado no exemplo anterior para vocês. Por exemplo, né, em situações que existe mais seriedade, né? Como entrevistas de empregos, redações para vestibulares, trabalhos acadêmicos ou até mesmo, né, no trabalho. Vou ler aqui para vocês. Boa tarde. Como estás? Gostaria de saber se irias ao cinema comigo na sexta-feira. Nós nos divertiríamos muito. É muito incomum você ver hoje em dia as pessoas falando, né, desta forma, mas em relação à escrita, questão de estar na escrita, é muito mais fácil você ver uma pessoa escrevendo dessa forma. Mas na hora de falar, as pessoas não usam muito a norma padrão, né? As pessoas, né, que pronunciam a norma padrão, que possuem, né, um domínio sobre a língua formal, são privilegiadas, né? Privilegiadas em que ponto? Por exemplo, elas conseguem arrumar um emprego com mais facilidades, elas são muito mais bem vistas pelas sociedades. E isso é bom, né? Porque é importante ressaltar para vocês que devemos e temos que estudar a linguagem formal oculta, devemos aprender o domínio sobre ela. Mas o que me deixa uma chateação muito grande é o preconceito contra a linguagem formal, pelo fato de das pessoas não entenderem que existe a variação linguística e que a nossa língua é viva, então ela sempre está em constante mudança. Aí as pessoas trocam a questão de falar assim, ele não fala de acordo com a norma culta, ou formal ou padrão, eles falam assim, ela está falando errado. E é onde surge, né, o preconceito linguístico.
o que não é legal. Não façam isso. Entendam que a linguagem culta tem que ser estudada, que é preciso para que vocês saibam, né, saibam utilizar corretamente na escola, saibam utilizar corretamente no trabalho ou meio social. Saiba utilizar corretamente em qualquer lugar que vocês quiserem, né? Mas que vocês também entendam que, né, a linguagem informal ou coloquial, que eu estou falando para vocês, também deve ser respeitada. Ó, a linguagem informal também é classificada de linguagem coloquial. São utilizadas em situações mais descontraídas, né? Como eu falei, entre amigos, com pessoas íntimas ou em contextos não formais, como a ida à balada, né, para se divertir. Ou seja, quando tem mais familiaridade entre cada uma das pessoas que estão conversando, ao contrário da linguagem, né, ao contrário da linguagem formal, que é quando não tem familiaridade, a linguagem informal é quando você tem familiaridade. Em uma roda de amigos, né? Em um cafezinho, como a gente vê a imagem ao lado. Aqui, ó, um exemplo. Que é o que é mais usado em comparação à imagem anterior. E aí, beleza? Vamos no cinema na sexta? Vai estrear um filmão. É desse jeito, né, que ela é caracterizada, né, de uma forma mais relaxada, vamos dizer assim. E, portanto, não há, gente, não há um modo específico, não há uma regra específica para o uso, exceto uma coisa que eu falei e vou repetir, que o falante analise a adequação para cada tipo de contexto, né? Por exemplo, assim, esse contexto, né, da variação informal é para ele ocorrer no dia a dia, na questão das variações regionais, sociais, né, nas gírias, nas abreviações, como eu expliquei para vocês anteriormente. Então, é aí aonde entra a linguagem informal. Olha, a professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não tamo achando maneiro as paradinhas do neo-português. Assim, eu entendi o que ele quis falar. Eu entendi o que ele quis passar para a professora. Porém, né, a professora ficou com interrogaçãozinha porque ela não compreendeu. Porque não é o local de fala. Porque assim ele fala com os colegas dele e com certeza, né, não está de acordo com a linguagem formal e a professora ficou se perguntando como explicar para esse aluno que ele não está errado em falar assim, mas que ele tem que aprender a adequar essa fala, que é onde eu falei para vocês, saber aonde se deve falar. Aqui a gente tem também, né? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí, isso é entrevista de emprego. Ele pergunta: e o português? Aí varia. Foi o que eu falei para vocês, né, nas aulas anteriores. A nossa língua, ela é viva e ela sempre está, né, em movimento, em constante mudança. Tá errado ela falar assim? E aí, varia? Não, não tá. Porém, no contexto onde foi inserida essa fala, não caberia o uso dessa palavra, porque ela é uma palavra informal, a qual tem que ser usada no dia a dia, com os amigos dela, né? Com os familiares dela. Aqui ela está numa entrevista de emprego com uma pessoa que não a conhece, que não sabe qual o domínio dela, né? Ela pode até entender sobre a norma,
sobre a variação formal, porém, ele ainda não a conhece. Então, não tem como ele deduzir que ela vai saber diferenciar futuramente. Espero que vocês tenham entendido, né? É isso. E um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. A gente vai lá para o WhatsApp, tirar todas as dúvidas, vou responder vocês. E um beijo no coração de todos vocês.